Olá, Hollyweirds! Hoje é dia de causos de Hollywood, mais um pra vocês. E dessa vez, um caos envolvendo um grande amigo de Michael Jackson, seu macaco de estimação, Bubbles. Se você acompanhou qualquer parte da carreira dos anos 80 de Michael Jackson, você deve se lembrar que onde quer que ele fosse, tinha uma pessoa com ele, o macaco Bubbles. O Bubbles fazia entrevista com o Michael Jackson, sentava na mesa com o Michael Jackson, comia, ele era tratado quase que como um humano pela família Jackson inteira. O Bubbles foi um macaco criado em laboratório, vocês acreditam? Um macaco criado em laboratório e adotado pelo Michael Jackson ali no meio dos anos 80. Nessa época, apesar de toda a fama, riqueza, né? Tipo, ele era o maior astro do pop mundial. E apesar de tudo isso, ele ainda morava com a família dele, com a mãe, com a Latoya, com os irmãos, numa casa em Ravenhurst, na Califórnia. E o Michael Jackson sempre gostou muito de animais, e principalmente de animais exóticos. Então, nessa propriedade aí da família Jackson, ele já tinha vários animais, assim, digamos, diferentões, né? Tinha uma cobra chamada Muscles, tinha uma pantera, depois ele adotou um tigre chamado Thriller, mas faltava ainda um animal que ele queria muito para esse mini zoológico aí da família Jackson, e era um macaco. E a mãe do Michael, dona Catherine Jackson, falou assim: olha, Michael, eu não sou muito fã de macaco, não quero macaco, você pode adotar outros animais, mas macaco não. E aí que Michael Jackson, obviamente, enfiou na cabeça que ele queria um macaquinho, né? Aí ele fez um show, eu não lembro se foi no Thanksgiving, Ação de Graças, ou se foi no Natal, mas ele contratou lá de Hollywood uma turminha de macacos treinados, vestidos de roupinha, para fazer um show pra Catherine Jackson, para ver se ela se afeiçoava aos macacos, e deu certo. Ela falou: tá bom, Michael, você pode adotar um macaco. Eu tô aqui falando o macaquinho Bubbles, mas ele era um chimpanzé. Então, assim, anote isso que vai ser importante lá no futuro, porque Bubbles iria crescer. Sei que a amizade entre Bubbles e Michael Jackson foi se tornando cada vez mais intensa. Ele tinha o seu próprio treinador, lógico, né? Tinha um cara lá que era até um fodão lá de Hollywood. Tinha sua própria babá e ele até rezava e... isso é o mais impressionante, eu acho. Ele fazia o moonwalk. Let me see you do your stuff, Bubbles. Moonwalk. All right. Essa relação entre o Michael Jackson e o Bubbles ficou tão intensa que o Michael Jackson, olha isso, é muito Michael Jackson isso que ele pensou, mas claro. Ele queria que o Bubbles falasse. Ele falou: eu vou fazer com que esse chimpanzé fale. Ele vai falar. E aí ele começou a estudar o cérebro dos humanos e dos macacos e contratar um monte de pessoas especializadas, né, nos comportamentos de chimpanzés e etc, pra ver se ele conseguia fazer com que o Bubbles falasse. Obviamente não deu certo, spoiler. No final dos anos 80, o Michael Jackson se mudou para o rancho Neverland, que era a propriedade dos seus sonhos, né, que ele construiu para que fosse seu paraíso particular. E lá, sim, ele tinha, assim, ainda mais animais. Tinha elefante, todo mundo fala que o elefante andava todos os dias até a sede, né, a casa principal lá de Neverland. Quando o Michael Jackson se mudou para Neverland, o Bubbles ainda frequentava a casa dele, dormia com ele, vivia como se fosse realmente um filhinho do Michael Jackson. Porém, os chimpanzés vão crescendo e à medida que eles vão crescendo, eles mudam de personalidade, eles ficam um pouco mais agressivos, afinal eles não estão no seu habitat natural, né? E o Bubbles, adolescente, ficou um adolescente bem rebelde. A Latoya conta até numa entrevista que ele se pendurava no lustre, sabe? Tipo, quebrava tudo. Já não era mais aquele macaquinho doce, engraçadinho, de roupinha, ele tava crescendo, já não dava mais pra colocar roupa e tal. E aí, ele ficou numa jaula. O Michael Jackson tirou ele do convívio e deixou ele numa jaula, junto com outros animais ali de Neverland. Cada um tinha sua jaula, né? Mas nesse espaço, nesse zoológico que o Michael Jackson construiu em Neverland. Isso foi no início dos anos 90, quando nasceu também o primeiro filho de Michael Jackson, Prince Michael Jackson. E aí, realmente, já não tinha mais espaço pro filhinho chimpanzé de Michael Jackson, Bubbles. Um pouco triste, né? Antes de morrer, o Michael Jackson estava afogado em dívidas, então ele vendeu o rancho Neverland, desmantelou toda aquela estrutura lá de Neverland, e o Bubbles acabou indo para um zoológico, muito interessante, para um zoológico só de chimpanzés,
que tinham trabalhos em Hollywood. Então eles cresceram desde bebês famosos, nunca frequentaram a floresta ou nunca foram animais selvagens. E teve uma época em Hollywood que era muito comum ter filmes e séries, programas de TV com macacos, né? Tinha até uma série dos anos 70, é muito louco isso, chamada Lancelot Link, que era só com pequenos chimpanzés, macaquinhos, vestidos e falando. Eles iam mastigando alguma coisa e eles falavam, eram dublados, tal. É um negócio muito louco. Here, Link, right here. This is where Ali Assassin grabbed him. Michael Jackson morreu em 2009 sem nunca ter visitado Bubbles no zoológico de chimpanzés famosos. Ele até chegou a marcar uma visita em 2005, mas desmarcou e tudo. Porém, depois da morte do Michael, em 2010, a LaToya foi visitar o Bubbles, que fazia mais de 20 anos que ela não via. E aí eles têm um encontro meio que emocionante, porque parece que o Bubbles lembra dela e ficou tímido. Aí depois ela pede até pra falar com o Bubbles a sós e tal. Mas o Bubbles hoje tá nesse zoológico, ele é um chimpanzé grande. E é engraçado porque quando chegam as visitas lá, ele cospe água e tal. E ele hoje tem a sua própria família, seus próprios filhinhos chimps. A tratadora do Bubbles, né, que na verdade cuida de todos os chimpanzés famosos lá do zoológico, disse que eles nunca mostraram nenhuma foto, nenhum vídeo do Michael Jackson, porque com certeza isso traria de volta lembranças da vida dele e ele ia ficar com muita saudade do Michael Jackson. E aí ele poderia ficar abalado por muito tempo. Mas enfim, o Bubbles tá lá com a sua vida nesse zoológico, ele tem até a sua própria família. E assim acabou a história entre Bubbles e Michael Jackson. E esse também foi mais um Causos de Hollywood. Ó, vou avisar uma coisa. Esses causos aqui são pequenininhos, mas é um conteúdo extra. Os vídeos longões, enormes, que todo mundo ama, vão continuar. Inclusive, o próximo que vem por aí é um muito pedido. Eu sempre falo isso, né? Mas é que vocês pedem umas coisas muito legais. Entra lá no Instagram, @HollywoodForever.tv, se inscreve aqui no Hollywood Forever, comenta aí o que vocês acharam da história entre Bubbles e Michael Jackson e até o próximo. Tchau!